Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e vamos estudar um tema que costuma aparecer de forma indireta, mas decisiva, nas provas da SEDESC e também na prática do trabalho público: os aspectos históricos, culturais, geográficos, sociais, políticos e econômicos de Santa Catarina e do Brasil contemporâneo que ajudam a compreender as dinâmicas educacionais e administrativas. A banca cobra isso quando pergunta sobre desigualdades regionais, organização federativa, perfil demográfico, demandas escolares, gestão pública, planejamento e políticas educacionais. Quem entende o contexto acerta mais, porque sabe ligar o texto da lei à realidade do território. Começando pelo Brasil contemporâneo, é impossível entender educação e administração pública sem lembrar da redemocratização e da Constituição Federal de 1988. A Constituição ampliou direitos sociais e consolidou a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, com princípios como igualdade de acesso e permanência, gestão democrática e garantia de padrão de qualidade. Isso impactou diretamente o crescimento de matrículas, a ampliação da obrigatoriedade, o fortalecimento de políticas de financiamento e a criação de mecanismos de avaliação e controle social. Ao mesmo tempo, o Brasil contemporâneo convive com desigualdades históricas, regionais e sociais, que se expressam na escola em forma de diferenças de infraestrutura, acesso a serviços, trajetórias interrompidas e discrepâncias de aprendizagem. No plano histórico e cultural, o Brasil é marcado por colonização, escravidão, imigração e formação multicultural. Essas dimensões não são conteúdo de história apenas, elas explicam desigualdades raciais, desigualdades territoriais e disputas de memória que influenciam currículo, convivência escolar e políticas de equidade. Racismo estrutural, desigualdade de renda, violência e exclusão social produzem efeitos diretos sobre frequência, desempenho, evasão e demandas de proteção integral. Por isso, políticas como educação em direitos humanos, educação para relações étnico-raciais, proteção de crianças e adolescentes e educação inclusiva não são temas periféricos. São respostas institucionais a problemas estruturais do país. Do ponto de vista geográfico e socioeconômico, o Brasil é um país continental, com diferenças intensas entre regiões e dentro das próprias regiões. Há metrópoles com ampla oferta de serviços e redes complexas, e há territórios rurais, ribeirinhos, de campo, de floresta, com longas distâncias, baixa densidade demográfica e dificuldade de acesso. Isso condiciona a organização escolar, o transporte, a nucleação de unidades, a multisseriação em áreas rurais e a necessidade de políticas de conectividade. Em termos administrativos, a gestão educacional brasileira é federativa. Municípios, estados e União têm responsabilidades distintas e complementares. Isso explica por que o regime de colaboração é tão cobrado. Não é teoria, é o modo real de garantir vaga, transporte, formação, materiais e financiamento. Outro elemento do Brasil contemporâneo que mexe com a educação é a mudança demográfica. O país reduziu a taxa de natalidade e envelheceu, o que altera a demanda por vagas na educação infantil e no ensino fundamental ao longo do tempo, ao mesmo tempo em que amplia a necessidade de EJA e de políticas de formação ao longo da vida para jovens e adultos que ficaram fora da escola ou não concluíram etapas. Além disso, crises econômicas, desemprego e informalidade afetam diretamente a permanência escolar, a vulnerabilidade e o trabalho infantil, aumentando a pressão sobre a escola como espaço de proteção, alimentação, orientação e encaminhamento à rede. No cenário político e econômico, a administração pública educacional também é influenciada por ciclos de expansão e restrição fiscal. A escola pública depende de orçamento, e orçamento depende de arrecadação, transferências e regras de financiamento. No Brasil contemporâneo, mecanismos como Fundeb, complementações, vinculações constitucionais e controle por tribunais e conselhos são parte do cotidiano administrativo. Para o servidor, isso se traduz em planejamento, prestação de contas, transparência, metas, indicadores e cobranças por resultados. Também se traduz em políticas nacionais que reorganizam currículo e avaliação, como BNCC, SAEB, IDEB e reformas do ensino médio, que exigem adaptação de redes e escolas, com impacto sobre formação docente, matriz curricular, materiais e gestão do tempo escolar. Agora vamos para Santa Catarina.
O estado tem características históricas e culturais próprias, que influenciam fortemente seu território educacional. Santa Catarina foi marcada por diferentes processos de ocupação: litoral com colonização portuguesa e dinâmica portuária, interior com colonização de imigração europeia em diferentes ondas, além de presença e resistência de povos indígenas e formação de comunidades tradicionais. O resultado é um mosaico cultural que envolve línguas, tradições, formas de organização comunitária e identidades regionais. Para a escola, isso significa lidar com diversidade real, com patrimônio cultural, com memórias locais e com diferentes repertórios socioculturais, evitando estereótipos e valorizando o território como fonte de conhecimento. Geograficamente, Santa Catarina apresenta contrastes fortes em um espaço relativamente pequeno. O litoral é mais urbanizado, integrado a fluxos econômicos e turísticos, com maior adensamento populacional e alta mobilidade. O Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis concentram serviços, comércio, indústria e tecnologia, com redes urbanas e demandas educacionais complexas, como educação integral, inclusão, migração interna, internacional e desigualdades intramunicipais. Já a Serra e o Oeste apresentam realidades mais rurais e agroindustriais, com distâncias maiores, menor densidade em algumas áreas e necessidade de políticas específicas para escolas do campo, transporte escolar e oferta de ensino médio em territórios mais dispersos. Economicamente, Santa Catarina tem um perfil diversificado e isso explica muito da gestão pública no estado. A indústria tem peso relevante em regiões como o Vale do Itajaí, Norte e Sul, com setores têxteis, metalmecânicos, cerâmicos, moveleiros e outros, além de cadeias ligadas à exportação e aos portos. O agronegócio e a agroindústria são fortes no Oeste, com produção de carnes e cadeias cooperativistas. O turismo impacta litoral e serra, com sazonalidade e demanda por serviços. Há também crescimento de tecnologia e inovação em polos urbanos. Esse desenho econômico afeta a escola de várias formas: pressão por educação profissional, itinerários formativos, vínculo com o mundo do trabalho, demandas por qualificação, além de desafios como jovens que trabalham cedo, deslocamentos e evasão no ensino médio, especialmente quando o estudante não percebe sentido entre currículo e projeto de vida. Socialmente, Santa Catarina costuma apresentar indicadores médios melhores que a média nacional em algumas áreas, mas isso não elimina desigualdades internas. Existem bolsões de pobreza urbana, ocupações precárias, comunidades vulneráveis, regiões com dificuldades de acesso a serviços e territórios com precariedades habitacionais. A banca pode testar esse ponto. Bom indicador médio não significa ausência de problemas. Na prática educacional, desigualdades internas aparecem como diferença de infraestrutura escolar, acesso à internet, apoio familiar, segurança alimentar e exposição a violências. Por isso, políticas de equidade e proteção integral têm grande relevância também em Santa Catarina. Do ponto de vista cultural e linguístico, Santa Catarina possui diversidade de tradições e influências. Isso exige que a escola trabalhe respeito às diferenças, evite discriminações e reconheça a pluralidade sem confundir valorização cultural com folclorização. Também exige atenção a repertórios linguísticos variados, variações regionais, em alguns contextos, presença de línguas de herança e de migração. Em termos educacionais, isso se conecta à ideia de contextualização curricular e ao uso do território como objeto de estudo, história local, economia regional. Questões ambientais, patrimônio cultural e dinâmicas migratórias podem ser integradas ao currículo para dar significado ao conhecimento. Falando em território, Santa Catarina é muito impactada por questões ambientais e por eventos climáticos. Enchentes e deslizamentos são recorrentes em diversas regiões, especialmente no Vale do Itajaí, além de estiagens em outras áreas. Isso interfere diretamente na dinâmica escolar, no calendário, na infraestrutura, na segurança e na continuidade pedagógica. Na administração pública educacional, isso exige planos de contingência, organização de transporte, manutenção predial, gestão de riscos, mais recentemente, políticas de continuidade de aprendizagem com o uso de tecnologias quando há interrupções. Esse é um exemplo claro de como geografia e ambiente entram na gestão escolar de forma concreta. No campo político-administrativo,
Santa Catarina funciona dentro da lógica federativa brasileira, municípios com forte papel na educação infantil e anos iniciais do fundamental, e o Estado com maior responsabilidade direta pelo ensino médio e por políticas de coordenação e apoio. Isso influencia muito a leitura de gestão. Uma parte grande das dinâmicas educacionais depende de alinhamento entre redes, especialmente em transição de etapas, transporte, avaliação, formação de professores e atendimento a estudantes com necessidades específicas. Quando a colaboração falha, o estudante sente no percurso evasão, distorção e dá de série, dificuldade de continuidade e quebra de vínculos. Para compreender o trabalho administrativo na educação catarinense, é útil entender que a CED-SC precisa operar políticas em escala estadual com realidades regionais distintas. Isso exige planejamento, padronização mínima de procedimentos, ao mesmo tempo, flexibilidade para responder a necessidades locais. A administração educacional contemporânea é cada vez mais orientada por dados, matrícula, frequência, indicadores de fluxo, desempenho, infraestrutura, conectividade e perfil docente. Isso não é a moda gerencial. É consequência da obrigação de prestar contas, planejar investimento e demonstrar resultados. Ao mesmo tempo, o uso de dados exige governança e proteção, porque envolve informações sensíveis de crianças, adolescentes e servidores. Um ponto muito cobrado, e que conecta Brasil e Santa Catarina, é a dinâmica do ensino médio. O ensino médio é a etapa com maiores desafios nacionais de permanência e sentido formativo. Em Santa Catarina, a rede estadual tem papel central, então qualquer mudança de organização curricular, como itinerários formativos e trilhas de aprofundamento, impacta fortemente a gestão de escolas, a alocação de professores e o planejamento de horários e espaços. Isso se cruza com o mercado de trabalho regional, com expectativas familiares e com trajetórias juvenis, exigindo ações de busca ativa, orientação de estudos, apoio pedagógico e estratégias de combate à evasão. Também é fundamental entender que educação e administração pública hoje operam em um contexto de transformação digital e de mudanças na comunicação social. Redes sociais, circulação rápida de informação e conflitos em ambiente digital interferem na convivência escolar e na relação com famílias. Isso amplia a necessidade de políticas de cultura de paz, mediação de conflitos, educação em direitos humanos e proteção de dados. A escola contemporânea passou a lidar com violência digital, exposição de imagens, desinformação e pressões externas, o que exige postura institucional, protocolos e formação. Fechando. Para você levar esse tema para a prova, pense assim: o Brasil contemporâneo é marcado por redemocratização, ampliação de direitos, federalismo e persistência de desigualdades. Isso molda financiamento, currículo, avaliação e políticas de equidade. Santa Catarina, por sua vez, tem diversidade cultural e regional, economia diversificada, contrastes territoriais e desafios ambientais que influenciam oferta escolar, planejamento e gestão. Compreender essas dimensões ajuda a interpretar por que certas políticas existem, porque a administração educacional depende de regime de colaboração, porque a escola precisa de proteção integral e porque a gestão pública educacional exige planejamento, dados, transparência e equidade. Isso é exatamente o tipo de compreensão que diferencia o candidato que apenas decora normas do candidato que sabe aplicar as normas à realidade da CED-SC.